bom dia e a paz do Senhor para nós, para mim, para você, nessa manhã. O Senhor diz para você: a paz do Senhor, a minha paz, ela te basta. A minha paz te basta. A minha graça te basta. Nesse dia e nessa manhã. Porque a graça do Senhor, ela nos faz forte. A graça do Senhor, ela nos faz passar por momentos difíceis cantando. A graça do Senhor, ela nos dá poder, que possamos vencer todas as dificuldades que vêm sobre nós nos dias atuais. Olha só o que diz aqui em Lucas, capítulo 21, verso 34. Nos fala sobre estar vigilante. Diz assim, verso 34, do capítulo 21 do livro de Lucas. E olhai por vós. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida. E venha sobre vós improviso aquele dia. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, não é fácil ser crente. Não é fácil, é difícil. Porque nós somos humanos, nós somos carne, nós somos pó e nós somos cinza e nada mais. Mas o Senhor diz para mim e para você nessa manhã: a minha graça te basta. A minha graça te aperfeiçoa. A minha graça te basta. A graça do Senhor, ela basta para mim. A graça do Senhor, ela basta para ti. Porque ela vem do Senhor. E ela nos conforta. Ela nos dá graça, nos dá alegria, nos dá vigor. Ela nos dá poder e autoridade para vencer até mesmo as astutas ciladas do maligno. É a graça do Senhor. Então, irmão, diz aqui ainda aqui no verso 35, diz assim: porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Aí diz assim mais, no verso 36, vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havido por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Veja bem, o diabo ele faz de tudo para a gente não estar de pé. O diabo faz de tudo para a gente cair. O diabo faz de tudo para a gente não orar. O diabo faz de tudo para a gente não vigiar. Ele faz de tudo para a gente não jejuar. Porque até mesmo a nós mesmos somos responsáveis. Por quê? Porque a nossa carne, ela luta contra o nosso espírito. Nós temos que ajudar, não a nossa carne, mas o Espírito Santo de Deus que está na nossa vida. Se nós não nos levarmos para o céu, irmão, quem vai nos levar? Se eu não fizer esforço para mim ir para o céu, como é que eu vou? Mesmo que um irmão ore por mim, mesmo que um pastor ore por mim, mesmo que uma irmã de oração ore por mim,
por você e por nós. Se nós não quisermos e buscar, se nós não quisermos ir para o céu, não vai adiantar. Nós temos que fazer por nós mesmos, orar por nós mesmos, vigiar por nós mesmos, pedir força para o Senhor por nós mesmos, porque não é fácil seguir a Jesus com sinceridade. Porque o diabo, ele é astuto, o diabo é sagaz. Então, nós temos que vigiar, como diz aqui na palavra de Deus, diz assim, aqui em Lucas capítulo 21, no verso 35, porque virá como laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai em todo o tempo, orando para que sejais havido por digno de evitar todas as coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Diz mais aqui, no verso 37, diz assim, e de dia ensinava o Senhor Jesus no templo, e à noite saindo ficava num monte chamado das Oliveiras. E tem mais, irmãos, todo o povo ia até com ele ao templo, de manhã cedo, para o ouvir. Então, irmãos, se todas as pessoas iam atrás de Jesus, porque eles precisavam de falar a palavra, eles precisavam de ouvir, estavam famintos, estavam atentos, porque eles queriam ouvir, eles queriam um pão, não esse pão que a gente come de manhã, que sacia o nosso corpo, a nossa carne, mas esse pão que nos leva para a vida eterna, esse pão que sacia a nossa fome. Mas para isso, com certeza, nós temos que estar o quê? Vigilante também. Porque nós temos também que ler a palavra de Deus. Se nós temos que estar vigilante, o Senhor, olha o que o Senhor diz aqui no verso 34. E olhai por vós. Olha o que diz. O Senhor lhe diz assim, olhai por vós, olhai por vós. Eu tenho que olhar por mim também. Eu oro muito pelas pessoas, eu oro muito pelos outros. E às vezes eu esqueço de orar por mim. Eu jejuo pelas pessoas, eu jejuo pelos outros. Mas eu me esqueço às vezes de orar por mim. Eu me esqueço que eu também tenho o direito de ir para o céu. Eu também tenho o direito de ser arrebatada quando Jesus voltar. Eu também quero morar com Jesus no céu. Para isso eu tenho que olhar por mim também. Eu tenho que estar vigilante. Jesus diz assim, e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados dessa vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Então, para isso, nós temos que estar vigilantes. Está vigilante, o Senhor está advertindo. Naquele tempo, aquela multidão estava ali sedenta para ouvir a palavra. E que diz aqui, e cedo. O verso 38 diz assim, e todo o povo ia até com ele ao templo, de manhã, cedo, para ouvir. Nós temos que buscar o Senhor de manhã cedo. Diz na palavra de Deus que nós temos que, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus, dos céus. E as outras coisas nos serão acrescentadas. É muito importante ler a palavra. É muito importante ler a palavra, porque essa palavra ela é de Deus. Mas é muito importante também a gente ler em jejum. Antes de se alimentar, antes de tomar o café da manhã, temos que dar um tempinho, nem seja meia hora. Ler a palavra, buscar o Senhor, fazer uma oração. Nós estamos vigiando. Assim nós estamos vigiando, nos fortalecendo. Por nós também. Por mim. Eu faço também. Porque eu preciso. Eu preciso buscar o Senhor. Eu preciso me fortalecer. Eu preciso ficar forte. Eu tenho sede de Deus também. Se eu não fizer por mim também, como é que eu vou orar
pela minha casa, pelos meus. O Senhor diz aqui, no verso 35, Ele vai voltar, meus irmãos. Jesus está voltando. Olha o que ele diz aqui no verso 35. Ele está se referindo sobre a sua volta, sobre a sua vinda. Jesus está voltando. Olha o que ele diz aqui. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. O laço, ele vem repentino. Ele laça uma pessoa, ele laça. Quando você joga, quer pegar um animal, você joga aquele laço, e aquele laço vem de repente e laça aquele animal sem ele esperar. Sem ele esperar, aquele animal, ele é enlaçado por aquele laço. Então nós temos que estar vigilante, porque o dia do Senhor virá como um laço. Diz aqui. E ele diz o que para nós? Para que a gente não venha ficar. Vai ser muito triste ficar na volta de Jesus. Vai ser difícil. Porque agora não vai ter mais, não vai ser pelo amor. Agora vai ser pela dor. Se eu ficar nesse mundo, se você ficar, se algum de nós ficar, nós vamos ter que dar a nossa vida agora. Vou ter que dar a minha vida. Porque eu não dei valor na morte de Jesus. Porque você não deu valor à morte do Senhor. E agora então você vai pagar o preço. Porque Ele já pagou por nós. Ele já morreu na cruz pelos meus pecados. Ele já morreu na cruz pelos nossos pecados. Aqui todas as coisas, diz aqui no verso 34, eu vou tornar a falar de novo. O que eu observei aqui é que Jesus, ele diz assim: e olhai por vós. Ele diz para mim: olha para ti. Olha para ti. Vigia. Vigia, minha serva. Olha a tua alma. Tu ora tanto pelas pessoas. Tu ora tanto pelos outros. Tu jejua, tu faz campanha. Mas tu te esquece que tu também é carne. Tu te esquece que tu também precisa da minha presença. Por isso que o Senhor diz aqui no verso 34, ele diz assim: e olhai por vós. Por que ele diz isso? Porque ele vai voltar. Ele vai voltar. Se eu não estiver vigiando, se eu não estiver orando, consagrando a minha vida, lutando contra as hortes infernais do inferno, do diabo, Jesus vai voltar e eu vou ficar. Será que eu teria coragem de dar a minha vida? De morrer? Pelo nome de Jesus? Será que eu tenho coragem? Será que você tem coragem de dar a sua vida, de morrer agora pelo nome de Jesus? Não sei, mas eu digo para você que se eu ficasse, que Deus me livre, que eu não quero ficar nesse mundo. Eu não quero ficar deixada para trás. Mas se eu ficasse, com certeza eu ia morrer mesmo. Eu ia dar a minha vida. Eu ia sofrer. Porque eu sei a verdade. Eu sei que Jesus vai voltar. Eu sei que se eu não for na vinda de Jesus, se eu não for pelo amor, se eu não for através da morte de Jesus, através do preço que Ele pagou por mim na cruz, se eu ficar, eu vou ter que dar minha vida agora, porque Ele já fez a parte dele. E eu sei que eu vou ter que dar minha vida. Eu vou morrer, eu não vou ficar nesse mundo. Mas eu tenho, para mim não passar por isso, para nós não passarmos por isso, nós temos que fazer isso que Jesus está falando aqui. Sobre estar vigilante. E a paz do Senhor
Jesus. Fique com o Senhor. No nome de Jesus, meu Pai. Amém. Quero o celular.